Gênesis capítulo 12, versículo 1. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abraão. Disse quem? O pastor? O reverendo? O padre? O bispo? Um religioso? Um guru? Seja lá quem for? Não. Diz o seguinte, Gênesis 12, 1. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai de tua terra e de tua parentela e da casa do teu pai e vai para uma terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei. Ser tu uma bênção. A pergunta é o seguinte, por que Deus mandou Abraão sair da terra dele e da parentela dele? Será porque Deus não tinha poder para abençoar ele ali mesmo onde ele estava? E que abençoar é esse que Deus está falando? Eu te abençoarei. Sai da tua terra, de tua parentela e da casa do teu pai, que eu vou fazer de ti uma grande nação e te abençoarei. Abraão não era abençoado? Ou Abraão era pobre? Não pode ser, né? Porque a Bíblia diz que Abraão, quando saiu da terra dele, quando ouviu a voz de Deus, saiu da terra dele e levou servos, né? Servas, os camelos, os gados, né? Abraão era rico, né? E que bênção é essa que Deus está falando? Como você vai abençoar uma pessoa que já é rica, né? Então, aí já quebra o sistema religioso por inteiro. Que o sistema religioso diz que eles deturpam a palavra de Deus, diz que você tem que sair, né, da terra, da parentela, para você poder ficar rico. Né? Você tem que fazer o voto, o sacrifício, sacrificar, né, tudo que você tem, né, para poder você ficar rico. Não, Abraão já era rico. Deus não disse para ele, sai de tua terra, de tua parentela, da casa dos teus pais, que eu vou fazer você ficar rico. Não foi isso, ele disse, de ti farei uma grande nação. Olha qual que é a riqueza de Deus. Uma grande nação. E te abençoarei. Olha a bênção de Deus qual que é. O ser humano, tá vendo? Olha o que Deus considera uma bênção. O ser humano. Por isso Deus disse para ele mesmo, sê tu uma bênção. É você que é a bênção. É os seus descendentes que é a bênção. Não é dinheiro, não é gado, não é boi, não é terra, não é nada disso. A Bíblia diz que nós somos um tesouro num vaso de barro. Deus considera o homem um tesouro para ele. O sistema religioso coloca a ganância nas pessoas, dizendo que é dinheiro que Deus ia dar para Abraão, que era riquezas, né? Materiais. Essa riqueza Abraão já tinha. Abraão não era pobre, Abraão vivia muito bem. Mas Abraão ainda não conhecia o mundo espiritual, não tinha o desenvolvimento da sua fé. E por isso que Deus mandou ele sair do meio da sua parentela. Por quê? Porque aquele povo era idólatra, inclusive o pai de Abraão era idólatra. Não acreditava em Deus. Ele tinha os deuses dele, e não só ele, mas como a parentela de Abraão, como todo mundo. Abraão, antes de conhecer a Deus, antes de Deus se manifestar para ele, Abraão era um tipo de ateu. Ele nem acreditava naqueles deuses daquele povo, da família dele, mas também não acreditava em nada, porque também ele não conhecia Deus. Mas a partir do momento que Deus se manifestou para ele, ele passou a ouvir a voz de Deus. E por que ele obedeceu à voz de Deus? Porque a partir do momento que Deus se manifestou para ele, ele começou a conhecer a Deus. Né? Então você jamais vai seguir uma pessoa que você não conhece. Você jamais vai obedecer um estranho, alguém que você não conhece. Por isso que ele tomou aquela atitude. E ali todo mundo deveria até achar que ele estava louco, né? Porque como é que você vai sair do seu conforto aqui, da sua terra, né? Você está aqui bem instalado, tem a sua família, tem a sua empresa, tem tudo que você já tem, né? Vamos dizer hoje, né? A pessoa tem sua casa, sua empresa, sua família, né? Aí Deus aparece e diz, ó, larga tudo isso aí e vai para uma terra que eu te mostrarei, que não sabe nem onde né?
Ele não perguntou, mas vem cá, onde é que é a terra que o Senhor vai me levar? Não, eu te mostrarei, vou mostrar ainda. Então, para a pessoa obedecer isso, ela tem que acreditar nessa pessoa. Isso que é fé. Por isso, Abraão é considerado o pai da fé, né? Considerado o pai na fé. E o que é fé? Fé é o que é? É cura, libertação, não. Não é nada disso. Expulsar demônio, né? Essa pessoa expulsou demônio, tem muita fé. Que demônio é, ninguém sabe, né? Porque os demônios foram destruídos fazem 2000 anos, né? Está escrito lá em Hebreus 12,14. O próprio diabo já foi destruído. Isso, na verdade, são obras da carne que se manifestam dentro dessas igrejas aí, que não são igrejas, são empresas. Que é uma obra da carne que está em Gálatas 5,16, que chama-se feitiçaria. Todo tipo de feitiçaria que você pensar e imaginar nesse planeta são obras da carne, são manifestação da carne. Voodoo, macumbaria, hipnose, tudo que você pensar são obras da carne, que eles dizem que é diabo, né? Eles não sabem que não é. Né? Então tá mais do que provado que fé não é você fazer nada. Fé é crer, é obedecer a palavra de Deus. É obedecer o que Deus está lhe mandando você fazer. Não é você querer fazer nada para Deus. Querer fazer sacrifício para Deus. Fé é Deus que aparece a você e diz a você o que você tem que fazer e você obedecer. Por exemplo, Abraão, ele é considerado o pai na fé. Deveria ser Elias, deveria ser Moisés, né, que abriu o mar vermelho. E ele deveria... Não, você vê que isso não é fé, isso é operação de milagres. São dons de Deus, né? Não tem nada a ver com a fé. Por isso que a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam. É a convicção de fatos que não se vê. A pessoa crê, ela não está vendo, mas ela obedece, ela crê. Fé é crer, não é fazer. Porque Abraão não expulsou demônios, não fez nenhum milagre, não abriu o mar vermelho, não fez nada disso. E é considerado o pai da fé. É considerado uma pessoa que expressou a fé. Por isso que diz lá em Gálatas, está escrito lá em Gálatas, não lembro agora o versículo, onde diz que os que são da fé são, não é que serão um dia, quem sabe, já são, está afirmando, abençoados com o crente Abraão. Meu amigo, você já está abençoado há muito tempo. Talvez você não esteja tomando posse daquilo que Deus já lhe deu, porque você está enfurnado dentro do sistema religioso, ouvindo falsos líderes, sendo ensinado com falsas doutrinas. Então você não toma posse daquilo que Deus já lhe deu, já está dentro de você. Todas as bênçãos celestiais, físicas, todas já estão dentro de nós há mais de 2000 anos. É como a pessoa ter um dinheiro no banco, tá lá um dinheiro no banco e ela tá cheia de dívidas, sendo que ela tem um dinheiro no banco. Agora, para ela tomar posse desse dinheiro que está no banco, ela tem que seguir certas regras. Ela tem que, o gerente vai dizer, ó, você vai ter que fazer isso, esse dinheiro aqui é seu. Você não tem R$1 no bolso, né? Mas aqui no banco você tem R$1 milhão. Mas para que você tome posse desse R$1 milhão, você tem que seguir isso aqui, ó. Você tem que fazer isso, assinar esse documento, fazer isso aqui. Quando você faz tudo direitinho, então você começa a tomar posse daquilo que é seu. Né? Você pode chegar lá depois, passar o cartão e viver feliz, né? Pagar suas contas, fazer o que você quiser. Assim é as bênçãos de Deus. Elas já estão dentro de você. Mas para que elas comecem a se manifestar, para que você tome posse dessas coisas, eu, você, qualquer pessoa, nós temos que o quê? Que nos adequar àquilo que Deus está falando. Obedecer à voz de Deus, à palavra da graça de Deus. Não do sistema religioso e desses líderes religiosos que estão aí totalmente contra Deus, levando as pessoas a fazerem votos, campanhas, sacrifícios, subir montes, viver debaixo de judaísmo, de tudo aquilo que Deus ordenou que não se faça mais, porque nós estamos numa nova aliança. Ou você vive na nova,
ou vive na velha. Aliás, na velha você nem vai conseguir, porque a lei deixou de ser. A lei já foi cumprida por Jesus Cristo e foi removida. E essas leis que Deus implantou na época de Moisés, ele resumiu em duas só e colocou dentro de nós. E resumiu em 2 mandamentos só, que é amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Tá vendo? Se campanhas, votos, sacrifício, fogueira santa de Israel, tudo isso fosse necessário, o primeiro que Deus ia mandar fazer era o próprio Abraão. Né? Olha, Abraão, você ser abençoado, você vai ter que fazer uma campanha. Né? Você vai ter que pegar tudo isso aí que você tem, ó, esses gados, tudo que você tem, você vai ter que sacrificar tudo para mim. Deus disse isso a ele? Deus não ordenou nada disso a Abraão, nem a ninguém. Né? Mas os líderes religiosos hoje, eles deturpam a palavra de Deus. Eles adulteram a palavra de Deus. E é justamente por isso que Deus disse a Abraão: sai de tua terra e de tua parentela, ou seja, sai do meio desse povo. Esse povo está na idolatria, esse povo está em caminhos errados, você está no meio de um povo contaminado. Sai de tua terra e de tua parentela e da casa do teu pai, né? Não é que ele morava com o pai dele, mas morava perto, né? Estava ali, naquele ambiente, aquele ambiente onde ele não ia crescer, onde ele não ia se desenvolver. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, tá vendo? Quer dizer, se Deus está falando que ia abençoar ele, supõe-se que ele não era abençoado. Para você falar para uma pessoa que vai abençoar ela, né? Supõe-se que essa pessoa não seja abençoada. Tá vendo que Deus não está falando de dinheiro? Porque dinheiro, como já disse, ele já tinha. Ele já tinha bens, ele já tinha tudo, ele estava bem, estava acomodado, né? Então Deus não está falando de bênçãos físicas, Deus não está falando de coisas materiais, Deus está falando de coisas espirituais, porque as coisas espirituais são superiores milhões e trilhões de vezes muito mais do que as materiais, porque as materiais são passageiras e as espirituais são eternas. Era essa bênção que Deus estava falando para ele, que veio se cumprir depois através do Senhor Jesus Cristo. Depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, essas bênçãos se cumprem em todos aqueles que são filhos de Deus. Por isso, Jesus disse na cruz: está consumado. Foi aquilo que Deus disse lá: se tu uma bênção. E Jesus disse na cruz o quê? Está consumado. Então, se você quer crescer, quer se desenvolver, você precisa imediatamente sair de dentro desse sistema religioso. Você que está aí há 1 ano, 2, 10, 20, olha a sua vida como está, né? Você que é obreiro, evangelista, jovem, né? Pastor, bispo, padre, apóstolo, seja lá o título que você tenha. Olhe a sua vida, veja como a sua vida está, né? Talvez você que é um líder religioso, não, minha vida está muito bem, eu tenho carro, tenho casa, eu tenho tudo que eu quero, né? Será? Será que a bênção de Deus está realmente na sua vida? Né? Porque Abraão também tinha coisas materiais, mas Deus disse a ele, né, que ele ia ser abençoado ainda. Né? Então, quer dizer, talvez tudo que você tem, você que é um líder religioso, talvez não, com certeza, tudo que você tem, você tirou do suor de outras pessoas. Você não foi abençoado por Deus, nem espiritualmente e nem materialmente, porque o que você tem materialmente, você arrancou de quê? Daquela velhinha, né? Todo o dinheiro que você arrancou da aposentadoria da velhinha, você arrancou das pessoas, você arrancou do seu próximo, do seu irmão, você enganou ele, você ludibriou ele, mandando ele passar na corrente do sal, na corrente dos 70, você mandou ele pegar cajadinho, você mandou ele pegar lenço ungido, você mandou ele fazer campanhas, correntes, votos, sacrifício, e através disso você está se dando bem. Então você não foi abençoado por Deus, você está roubando. É diferente, tá vendo? Então, meu amigo, se arrependa e procure se voltar para a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus. Qual é a palavra de Deus hoje? A palavra de Deus é a graça de Deus, é a nova aliança que foi feita há mais de 2000 anos atrás na cruz do Calvário. Comece a obedecer ao Senhor Jesus Cristo, ao Espírito Santo, a obedecer a palavra de Deus, a palavra do Evangelho da graça de Deus.
Assim como Abraão obedeceu a Deus, quando Deus falou com ele. E fazendo isso, Deus vai lhe perdoar. Você que está aí no sistema religioso, líder religioso que está aí, que não consegue mais sair dessa prisão, dessa coisa de ficar roubando as pessoas, tirando o que as pessoas têm para benefício próprio. Não se esqueça que uma hora você vai sair da terra, uma hora você vai sair daqui. Né? E não pense que Deus também vai esperar você sair daqui, porque a justiça de Deus é feita na terra. Não tem esse negócio de esperar lá em cima no dia do juízo que você vai acertar com Deus, não. Lá no céu não tem confusão não, meu amigo. O acerto é aqui, é como diz o povão aí fora, o ditado popular. Aqui se faz, aqui se paga. Então se arrependa enquanto é tempo. E você que está aí muitas vezes sendo levado à mentira, saia da mentira. Saia desse sistema religioso. Faça como Abraão, saiu daquele meio. Aquele povo estava contaminado. Aquele povo estava seguindo outras doutrinas, outros deuses, mentiras. Por isso Deus disse a ele, saia desse ambiente. Sai de tua terra, de tua parentela e da casa do teu pai. É a única maneira que você tem para ser abençoado, para crescer espiritualmente, para ter uma vida de paz, de fé e de alegria. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Ah, mas eu estou aqui. É como muita gente diz, né? Eu tô aqui.